Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva no meu canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha. Não esqueça de clicar em gostei e deixar o seu joinha, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante, é relevante e começa a enviar para mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, sendo assim um propagador do Evangelho, e que Deus venha te abençoar poderosamente com essa atitude. E se Deus falar com você através desse vídeo e você sentir no seu coração, as minhas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Seja um mantenedor desse canal, desse ministério, porque nenhuma das minhas redes sociais é monetizada e preciso sim da sua contribuição para que essa obra continue no nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, o tema do vídeo de hoje é Tempo dos Perdidos. Ultimamente eu tenho refletido muito sobre a necessidade de nós, como igreja, colocarmos os nossos olhos, a nossa atenção para um dos problemas que mais tem afetado o corpo de Cristo nessa geração, que é a grande quantidade de pessoas que têm saído das igrejas, que têm deixado de fazer parte do corpo de Cristo. E isso, gente, pode acontecer por N motivos. E o principal foco da mensagem de hoje é para que nós, como corpo de Cristo, como membros do ministério de Jesus, possamos atuar na recuperação dessas pessoas. Como nós, como corpo de Cristo, podemos fazer para atrair novamente para a presença do Senhor e mostrar como Jesus ele focou nessa problemática. Se a gente for ler todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, você vai ver que Jesus ele usa de várias histórias, ou melhor, de várias parábolas para contar como pessoas que um dia estavam na presença, como pessoas que estavam um dia na casa do Senhor, ou ainda como algumas ovelhas que um dia estavam no aprisco do bom pastor, no aprisco do Senhor Jesus, se perderam durante a sua caminhada. E em todas essas histórias, você vai ver Jesus se preocupando em como resgatar essas pessoas, de como buscar novamente as ovelhas que se perderam para colocá-las novamente no aprisco. Eu aprendo com todas essas histórias que nós não podemos, como igreja, olhar para as pessoas que estão saindo dos ministérios, que estão se desviando do caminho que Jesus trilhou para cada uma delas, se desviando do propósito de Deus para suas vidas e ficar de braços cruzados. Nós, como igreja, não podemos atuar dessa forma, porque Jesus ele usou dessas histórias para mostrar que nós, como igreja, temos a necessidade de ir de encontro a essas pessoas, de recebê-las novamente de braços abertos, de curar as feridas por conta do tempo distante que elas ficaram do corpo, por conta dos desafios que elas enfrentaram no tempo que estiveram longe, perdidas, desviadas do caminho que Jesus trilhou para cada uma delas. E o mais lindo de todas essas histórias, seja a parábola do filho pródigo, seja a parábola da ovelha perdida, é que Jesus mostra que para aqueles que estão na casa, seja eu e você, que a gente venha nos atentar, nos policiar, vigiar, como a palavra diz, sejam sóbrios e vigilantes o tempo todo, porque a gente pode julgar as pessoas que outrora estavam e hoje já estão afastadas ou estão fora da palavra, distantes do caminho da palavra de Deus, mas há possibilidade para cada um de nós, gente. Há um dia se ferir no seu ministério, há um dia se entristecer por algum fato que aconteça no ministério em que ela faça parte, e essa frustração, essa ferida, esse machucado que foi gerado em si, pode fazer com que ela se esfrie e deseje sair e saia. Então, quando Jesus contou essas histórias, essas parábolas, ele mostrou também que não é somente para a gente olhar para essas pessoas que se perderam e apenas ter um olhar de frieza, mas não, que nós possamos olhar para cada uma delas e refletir de que nós também podemos correr o risco de chegar a um ponto de estarmos iguais a elas. Eu e você não estamos imunes às aflições deste mundo. Muito pelo contrário. Jesus ele afirma em sua palavra que no mundo nós teremos aflições, demonstrando que sim, passaremos por batalhas, por lutas espirituais. Entenda uma coisa, as nossas lutas não são contra a carne, não é contra as pessoas ao nosso redor, é contra os principados e as potestades que atuam nas regiões celestiais, que usam de pessoas para nos ferir, para nos machucar. Nós, como igreja, precisamos entender que o principal e maior inimigo que nós temos é o diabo. A gente fica muito focado nas pessoas, focado naquilo que elas fizeram para nós, mas nós temos que entender que elas foram apenas usadas, que elas apenas deram brechas para que o inimigo usasse das suas vidas para nos ferir. É por isso que muitas pessoas se frustram nos ministérios, se frustram com seus líderes, com seus pastores e saem da igreja, porque fica focado muito no homem e esquece que todo homem ele é imperfeito, nós somos imperfeitos. Então, tanto eu quanto você pode errar com o teu irmão, eu posso errar com você, você pode errar com o teu irmão, porque nós somos imperfeitos. Em algum momento da nossa história, do nosso relacionamento, eu posso fazer alguma ação que vai te ferir e vice-versa.
essa. Só que eu tenho que olhar para você e entender que eu não posso olhar e simplesmente esquecer de todos os bons momentos que nós tivemos e colocar apenas a falha acima de tudo isso. Eu não posso apenas focar nos defeitos e esquecer das qualidades, não. Todas as vezes que você estiver em uma discussão, em uma briga, seja no teu relacionamento ou com alguém que você ama, seja um irmão, um amigo, pense nas qualidades daquela pessoa, em todas as coisas boas que vocês já fizeram juntos, de todos os momentos que você o ajudou e ele te ajudou. Comece a olhar para as qualidades, porque quando você foca nas qualidades, os defeitos são anulados. E aí você começa a entender que ele, por ser humano, é plausível de falhas. E é isso que Jesus mostra para nós, que ainda que nós estejamos hoje firmes, fortes, cheios, por conta das aflições, pode chegar um dado momento que o nosso coração, de tão ferido que esteja, ou de tão frustrado, que deseje sair, largar, desistir do chamado, da caminhada. Então nós como igreja precisamos olhar com menos julgamento, com um olhar de menos julgamento para essas pessoas. Porque você vai ver, principalmente na parábola da ovelha perdida, que o seu pastor não ficou julgando, murmurando do porquê que aquela ovelha saiu do grupo, saiu do pasto, desistiu de voltar para o aprisco e se foi para um caminho que não conhecia. Muito pelo contrário, ele vai lá, coloca as 99 no aprisco em segurança e vai em busca da ovelha perdida, e você não vai ver ele em momento algum, durante toda a história, murmurando, falando palavras negativas, esquecendo a história que ele tinha passado com a ovelha, esquecendo que aquela alma era uma ovelha. Em momento algum ele falou que ela era uma desviada, em momento algum ele olhou para aquela ovelha e disse: você é apenas um desviado. Porque para o mundo, qualquer pessoa que saia da casa, saia da presença, ela perde o seu conceito, ela deixa de ser ovelha, ele passa a ser apenas uma pessoa desviada, alguém que nunca teve relacionamento verdadeiro com Deus. Mas tem muita gente que hoje estão afastados da presença, que tiveram sim uma história linda na presença, tiveram sim relacionamentos com Deus, mas por conta de frustrações, de perdas, de feridas, se encontram abatidas e sem vontade alguma de retornar para casa. Mas aí Jesus, como um bom pastor, ele olha para nós e não nos vê como desviados. Ele continua olhando para mim, para você, continua olhando para essa pessoa que ainda está desviada, perdida, afastada da presença. Ele olha e diz: ela é minha ovelha. Nós precisamos olhar para essas pessoas como Jesus olha e sentir o mesmo amor que Jesus sente por essas pessoas. Nós como igreja precisamos ir atrás dos perdidos, daqueles que estão afastados da presença, mas que continuam sendo ovelhas de Cristo. Elas não deixaram de ser ovelhas, não perderam seu posto, simplesmente porque afastaram do aprisco. Porque se a gente observa na parábola da ovelha perdida, você vai ver que o tempo todo ele chama aquela que se perdeu de ovelha. Para ele, ela continua sendo ovelha, mesmo distante do aprisco. Ela não perdeu o seu valor, ele não esqueceu do relacionamento e nem da história que viveu com ela. Nós precisamos cuidar hoje desses membros que se encontram feridos, abatidos, entristecidos, afastados da casa, e trazê-los novamente para o aprisco de Cristo, porque só Cristo tem cura para elas. Mas se nós, como membros deste corpo, ficarmos apontando os dedos, ficarmos apontando suas fraquezas, apontando seus erros, essas pessoas vão ficar cada vez mais distantes, ter menos vontade ainda de voltar para casa. Porque as pessoas se encontram em um cansaço, gente, de julgamentos, um cansaço de apontamento de erros. Nós precisamos aprender com o pastor que no momento que encontra essas ovelhas, ele não a agride, ele não a fere, não faz nada que poderia trazer ainda mais peso, angústia, dor no coração daquela ovelha. Ele a pega pelos braços, coloca sobre os seus ombros, dizendo: olha, vem dividir comigo o teu fardo, divide comigo as suas dores. Quando o pastor coloca a ovelha sobre os seus ombros, ele está dizendo: olha, deixa que a partir de agora eu te ajude com as tuas dores. Deixa que a partir de agora você divida comigo o teu fardo. Você não está sozinha. Quando o pastor faz isso, ele está demonstrando para a ovelha: você não está sozinha a partir de agora. Você tem alguém em quem se apoiar. Você tem alguém em quem dividir as tuas dores. Você tem alguém agora para te ajudar a curar as tuas feridas. Se a palavra de Deus está nos mostrando isso, por que nós como igreja não temos feito isso? Por que em vez de colocar essas ovelhas que se encontram feridas, machucadas, distantes, sobre os nossos ombros, demonstrando a elas que agora elas têm alguém em quem confiar, em dividir o seu fardo, as suas dores? Por que nós não fazemos isso se a palavra demonstra isso? Se Cristo, sendo o bom pastor, fez isso, mostrou que era isso que nós devíamos fazer, então por que nós como igreja, que dizemos que somos seguidores de Jesus, membros deste corpo, discípulos desse mestre, não fazemos da mesma forma que ele fez? Porque o que eu mais vejo é a igreja que aponta, em vez de abraçar, que lança mais fardos, em vez de dividir com a ovelha os seus. Essa é uma geração onde eu mais vejo pessoas distantes dos ministérios, justamente pelas feridas que esses ministérios que outrora deveriam ser meios de cura,
tem gerado feridas. Por isso que Jesus disse para os que estão de pé, cuide para que não caia. Hoje pode ser o teu amigo, mas amanhã pode ser você. Ontem foi ele que foi ferido, pisado. Como você vai lidar com isso? Nós precisamos ser maduros, de entender que o ser humano, ele é falho, que o nosso pastor pode em qualquer momento falhar conosco. A gente cobra muito dos nossos líderes, mas a gente esquece que são tão humanos quanto nós. Assim como nessas histórias você vê a vulnerabilidade da ovelha, do filho pródigo, precisamos olhar para o pai e ver que eles podem, em algum momento, falhar com seus filhos, que o pastor pode, a qualquer momento, falhar com nós. Nós precisamos ter o entendimento de que, por serem humanos, eles são tão falhos quanto nós, gente. E é por isso que muitos se frustram, é por isso que muitos se voltam contra os seus líderes, porque cobram homens perfeitos, super-homens, super-mulheres, mas esquecem das suas vulnerabilidades. E quando a gente entender isso, eu tenho certeza que todas as vezes que acontecer de um líder, de um pastor, ferir a ovelha vai olhar para ele e entender, não, pastor, você é tão humano quanto eu. Por mais que você exerça uma autoridade, um domínio sobre mim, você ainda continua sendo humano. É essa sensibilidade que nós precisamos ter, porque em alguns momentos do ministério de Jesus, os discípulos queriam demonstrar para Jesus que eles eram fortes o tempo todo, que estariam com Jesus o tempo todo. Quando Jesus ele vem dizer que ele seria entregue para ser crucificado, seria traído, Pedro logo já diz que jamais deixaria Jesus, que jamais trairia Jesus. E aí Jesus vem e fala, Pedro, não faz isso, Pedro, porque no momento de vulnerabilidade você pode errar. E ele chega para Pedro e diz, hoje mesmo, quando o calo apertar, Pedro, quando a perseguição vier sobre você, você vai me negar. Você vai dizer que não me conhece, que não era ovelha do meu aprisco, de que nós não tínhamos um relacionamento. E aí Pedro se choca. Pedro sabia que Jesus não estava mentindo, que Jesus não mentiria para ele. E ali Pedro entende o quão vulnerável ele é, o quão fraco ele é, o quão imperfeito nós somos, porque somos humanos. E precisamos entender isso, que nós precisamos ter em nós o amor de Jesus, de olhar para aquela alma, seja a alma que se desviou, seja a alma da ovelha que saiu do aprisco, ou ainda do pastor que a feriu. Entender, calma, foi uma falha, foi um erro. Isso não pode apagar a história, apagar o ministério, apagar o chamado. Porque o que eu vejo hoje é igreja que não tolera mais erros, fraquezas, que quer uma perfeição, mas esquecem que só Jesus é o perfeito, que só Jesus é o que tem a força, é aquele que consegue resistir e sobressair com sucesso em todas as aflições. Porque tirando Jesus, entenda uma coisa, nós falharemos em algum momento da nossa vida. Temos que estar preparados para o momento em que aqueles que estão à nossa volta fraquejar, errar. O que eu vejo hoje nos ministérios é a falta de amor, de empatia, de saber que o outro tem limitação tão quanto você, de que o outro é tão imperfeito quanto você é, de que o outro tem falhas como eu tenho. E quando eu tenho essa empatia, quando eu me encho do amor altruísta de Jesus, eu começo, em vez de apontar, em vez de julgar, a estender a mão, dizer, o meu ombro está aqui para você. E aí eu faço aquilo que Jesus fez, de ir atrás, de abraçar, de acolher novamente, de derramar a mirra sobre as feridas, o bálsamo sobre os machucados e tratar, porque certamente essa ovelha que um dia se perdeu, que esteve distante, sendo abraçada, curada, restaurada, trazida novamente ao aprisco, é praticamente improvável que ela se perca novamente. Mas se nós não fizermos isso, a tendência é cada vez mais ela se perder. Se nós não buscarmos resgatá-la, é de ela chegar a um ponto de não voltar mais para casa, e aí a alma se perde. E cadê a nossa responsabilidade de membro do corpo de Jesus? Porque todos nós temos a responsabilidade de alcançar almas, de resgatar almas, de pregar o evangelho. O chamado de ir de Jesus é para todos. Então cabe a nós, em vez de ser mais um que aponta, ser aquele que vai abraçar, que vai trazer essa ovelha que outrora estava na presença, mas hoje perdida, novamente ao aprisco. E aí você vai ver o poder de Deus se manifestando nessa alma, o amor de Jesus restaurando essa alma. Porque não é em vão que Jesus tirou todas essas histórias do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, para ser algo em vão, não. Ele quis mostrar de que nós precisamos cuidar dos pródigos, dos perdidos, porque eles são tão amados por Deus quanto nós somos. Eles são tão importantes para Deus quanto nós somos. E nós precisamos amá-los como Cristo nos amou. Nós precisamos entender que Jesus os ama como Jesus também nos amou. E aí o nosso olhar sobre essas pessoas vai ser mudado. E aí sim, estaremos atuando como o corpo de Cristo, como igreja de Cristo, como líderes que nós precisamos ser nessa geração. E aí você vai ver uma igreja muito mais madura, uma igreja muito mais acolhedora, uma igreja que é meio de cura e de restauração, em vez de ser mais uma para apontar, para julgar e deixar cada dia mais essa ovelha distante de si. Amém? Que você venha refletir, que nós venhamos refletir como corpo de Cristo,
da nossa necessidade de nos preocupar com as ovelhas perdidas, com os filhos pródigos, e entender que Jesus os ama como nos ama, que Jesus se importa com ele como se importa conosco. Não é porque eles estão distantes, perdidos, que eles perderam valor para Jesus, porque todos nós somos ovelhas do bom pastor, todos nós somos. Então, tanto nós que somos na casa, como aqueles que estão hoje distantes, perdidos, afastados, são importantes e amados por Jesus. E Jesus conta conosco para trazê-los novamente, para buscá-los novamente, para resgatá-los novamente e trazê-los novamente à sua casa. Amém? Que essa mensagem venha ser como uma semente fértil no seu coração e que Deus venha falar poderosamente com você através dela. Seja um braço estendido para resgatar e não mais um para apontar e julgar aqueles que estão caídos. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.